aqui. Aí já que a gente vai dar uma boa tarde para a galera que está chegando, deixa eu só agradecer aqui antes um pacote de presentes que alguém, deixa eu pegar o nome aqui, doou aqui para Voz Trabalhadora. Peraí, rapidão. Aqui, ó. Reginaldo Alves, muito, muito, muito obrigado. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui, peraí. Muito obrigado, querido companheiro Reginaldo Alves. Deixa eu colocar aqui uma matéria importante. A gente vai já dar uma boa tarde com calma para todo mundo. Olha isso aqui. Lula defende soberania venezuelana e paz regional. No Panamá, onde participa do Fórum Econômico América Latina e Caribe, o presidente brasileiro condenou a agressão dos Estados Unidos na Venezuela, falta de respeito inaceitável à integridade territorial. O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou à cidade do Panamá na tarde de terça para participar da segunda edição do Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe 2026, onde reiterou sua posição de respeito à autodeterminação do povo venezuelano e condenou a recente intervenção militar dos Estados Unidos em território venezuelano. Durante uma coletiva de imprensa, o presidente brasileiro afirmou ter conversado 2 vezes com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, mas se recusou a dar detalhes sobre o conteúdo das conversas, explicando que, abre aspas, ela estava muito preocupada com os acontecimentos recentes. Lula acrescentou, falarei com a presidente Delcy em breve e espero que ela possa atender ao pedido. Então está aqui, né, um pouquinho do que ele falou. Eu conversei 2 vezes com a presidente Delcy, mas não entrei em detalhe porque ela estava muito preocupada com os acontecimentos que era muito recente. Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente. E eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos, será a Venezuela, e nós temos que ter paciência e ajudar com que o povo venezuelano possa cuidar do seu destino. Eu não sei se vocês lembram, eu vou passar a palavra agora para o Luiz, mas quando o Lula estava preso, naqueles 580 dias, uma prisão política para impedi-lo de disputar as eleições de 2018, que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, para que o projeto da extrema-direita chegasse ao Palácio do Planalto, eles prenderam Lula. Aí não tem coisa mais artificial do que aquilo. É só vocês pesquisarem a área do direito. O cara de chefes de Estado que mais falava contra a prisão do Lula era o Nicolás Maduro. Eu vou falar algo aqui que tem gente que não gosta. Está na hora do governo Lula ser mais direto. Está na hora do governo Lula falar o nome do Nicolás Maduro, da Cília Flores. Eles são sequestrados. Não tem coisa mais absurda no período todo do pós-Segunda Guerra do que esse sequestro. Precisamos, como Estado, pega todos os estados sérios desse mundo todo, precisa falar o nome do presidente todo dia e da esposa dele, que além de ser a esposa dele, a primeira-dama do país, ela é uma deputada eleita pelo povo da Venezuela. É a coisa mais sem pé, sem cabeça, a coisa mais criminosa que eu, como professor de história, já vi nesse período pós-Segunda Guerra. Destaca, por favor, em qualquer lugar do mundo, algo tão absurdo como esse. É algo assim incrível. E nós vamos ficar, sinceramente, Luiz Portinho. Não, tu tens toda a razão, né, Gilbert? O Lula, ele falou no nome do Maduro agora nesse evento do MST que ele participou, né? Foi a primeira vez que ele
tocou no nome do Maduro e falou em sequestro, né, da boca dele, né? O Brasil já tinha falado em sequestro lá na reunião da OEA, que teve na semana seguinte, né? Mas realmente a posição deveria ser mais incisiva, né, Gilbert? Até porque, Gilbert, tem uma coisa aqui que a gente precisa considerar, né? Em política externa, tá? O Lula, se ele não defender a Venezuela e Cuba, ele vai apanhar da direita. Ele vai apanhar da direita. Da mesma forma, se ele defender. Então, tipo assim, os caras que estão na volta do Lula e que aconselham ele assim, ó, Gilbert, não fala no nome do Maduro, não diz que é sequestro, porque senão tu pode perder pontos com a direita ou com um centro moderado. Esse cara tá muito errado, Gilbert. Tá muito errado esse cara. Porque se o Lula não falar o nome do Maduro e não disser que é sequestro, esses caras do centro moderado, de uma imprensa de meio, existe até um canal meio agora, né? Canal meio, olha, o canal meio é evidente que é da direita, sabe? Canal meio é da direita, né? Tudo que é meio é da direita, né, Gilberto? Então, assim, não adianta querer agradar a direita nessa questão de política internacional. Tem que se manifestar incisivamente, como o Gilbert falou. E eu acho que mais do que se manifestar, né, Gilbert, é agir concretamente, né? Como agir concretamente, Portinho? Eu acho que o Brasil, eu já falei isso aqui com o Gilbert, acho que umas 2 vezes pelo menos, o Brasil tinha que ter uma linha de ajuda humanitária para Cuba e Venezuela. Um navio brasileiro que partisse para esses 2 países. E aí eu digo assim, ó, não precisa nem ser com petróleo, com sei lá com que produto que o governo brasileiro vai dar. Eu acho que poderia se fazer uma grande campanha dos movimentos sociais, né, para arrecadar para Cuba, gente. Para Cuba pode ser até remédio usado, gente. Sabe essa cartelinha de paracetamol que tu compra e às vezes fica ali uns 2 dentro da gaveta? Isso aí, se for para Cuba, eles vão te agradecer eternamente, cara. Um paracetamolzinho que fica ali, daquele que fica na tua gaveta. Inclusive, existe campanha para arrecadação desses medicamentos, né? Porque o bloqueio de Cuba não permite que eles comprem remédios, gente. Então, assim, o Brasil podia ter essa linha aí humanitária, um navio que fosse ali para a Venezuela e para Cuba, né, e levasse mantimentos ali para aqueles países. Já seria um grande feito, né? E só para fechar, Gilbert, nessa questão aí da política externa brasileira, porque o Lula ele é criticado pela direita e pelos nossos companheiros também, né? Então, assim, a minha baliza nessa questão de se o Brasil está indo bem ou mal na questão de gás, agora na questão da Venezuela, é ouvir os palestinos e os venezuelanos. E nessa linha, a Delcy já elogiou o Lula várias vezes pelas declarações dele, pelas posições diplomáticas, pelos kits de insulina que a gente mandou para lá, para a Venezuela. E o embaixador da Palestina já elogiou o Lula várias vezes também pelos posicionamentos do Brasil em relação a Gaza, né, e tudo isso, né? Então é por aí que eu vejo essa questão, Gilberto. O Edivandro escreveu aqui, ó. Gilbert, concordo, gênero, número e grau com você, mas o Lula tem combatido as demandas que vêm acontecendo. Genocídio, Trump, soberania, Venezuela. A nossa conjuntura é complicada. Está aqui a opinião do Edivandro. Eu gostei da opinião também do Daniel Marques. Eu queria muito pedir uma atenção, 1 minuto para vocês. 1 minuto. Estou com 7 anos aqui, gente. E eu, como professor de história, eu conheço um pouquinho da história do imperialismo. Eu tenho mostrado para vocês quase toda semana um livro que eu estou relendo, As Vias Abertas. Eu mostrei para vocês posts, depois que aconteceu o sequestro do Maduro e da Cília, de companheiros e companheiras do Brasil que trabalham com o Instagram e de fora do Brasil, mostrando. Preste atenção, por favor, que eu vou dizer. Quem tiver dúvidas sobre isso, pesquisem. Eu vou falar agora um pouquinho sobre essa questão da Venezuela de novo.
Antes do sequestro desse grupo terrorista chegar e tirar o presidente e removê-lo de Caracas e levar para uma prisão onde ele está agora, num frio do caralho, lá em Nova York, e machucaram, inclusive, a Cília Flores. Antes disso acontecer, eles primeiro fizeram o quê, gente? Presta atenção, só um minutinho, pelo amor de Deus e pelo amor das deusas. Eles primeiro jogaram a propaganda. Eles prepararam durante anos com a propaganda, com a ajuda da imprensa comercial daqui, chamando Maduro de ditador durante todos os meses, semanas e dias do ano, durante anos. Então ele preparou primeiro a tua cabeça. É tanto que 51% das pessoas ouvidas na última pesquisa aqui no Brasil apoiaram o sequestro de um presidente. Por quê? Porque essas pessoas foram manipuladas pela chamada mídia comercial durante anos. Então veio primeiro a propaganda, fez a tua cabeça, arrancaram o cara como um grupo terrorista e levaram o presidente da República e tem gente aplaudindo. Ali não tem ditadura. Escrevam o que eu estou dizendo, então pesquisem. O que tem ali é que o Chaves e o grupo dele, que fizeram uma revolução, estão construindo uma revolução no país, disseram basta. Agora esse petróleo que é roubado há mais de 100 anos vai servir ao nosso país e ao nosso povo. Foi só isso, gente. Eles só não derrubaram o presidente aqui porque nós entregamos o pré-sal com a ajuda da Lava Jato. Pesquisem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Não acreditem em mim, pelo amor de Deus. Pesquisem nos lugares corretos. Colocaram na tua cabeça que o Maduro é um ditador. Para facilitar para eles, o império, o sequestro de um presidente da República. Onde é que entra na cabeça de um ser humano que pensa um pouquinho que isso tem um mínimo de seriedade? Me desculpa falar assim, gente, mas eu preciso, porque eu estou vendo aqui umas colocações que estão sendo feitas, aproveitei a frase do Daniel para falar o que eu falei, tá? O ditador é o Trump. Companheiro Luiz Portillo. Não, tu tens toda a razão, né, Gilbert? Nós estamos assistindo, até aqui, eu acho que tu vai entrar nessa pauta agora, que é do Irã, né? Os Estados Unidos estão mandando os navios lá, Gilbert. Porta-aviões, que nem eles fizeram aqui com a Venezuela. Daqui a 15 dias, um mês, a gente pode ter repetido lá no Irã o que aconteceu na Venezuela. E vai ter foquinha aqui no Brasil para aplaudir também. Porque a propaganda imperialista em relação ao Irã é ainda mais forte do que em relação à Venezuela, né, Gilbert? Porque aí entra aquele caldo de cultura religioso, o islamismo é tudo terrorista, né? E infelizmente, né, Gilbert, infelizmente a gente vê camaradas do nosso campo aplaudindo, Gilbert, esses absurdos. Isso é mais triste ainda, na minha visão, né? O Alessandro Hipólito está lembrando uma coisa importante dentro do que eu já falei, eu só não citei o golpe, mas a derrubada da Dilma, ela falou isso. A Dilma, quando ela foi derrubada, ela levou alguns meses para viajar, aí foi convidada pelos europeus. Ela pegou um avião comercial, não era mais presidente. Quando ela desceu, se não me engano, em Paris, ela foi rodeada de jornalistas. E ela falou: o que aconteceu comigo, no meu governo, a minha derrubada, foi para readequar o Brasil às políticas neoliberais. Então, aqui, eles não sequestraram a Dilma e levaram para a prisão lá em Nova York, mas eles derrubaram a Dilma. A diferença é só essa: derrubaram a Dilma, na Venezuela sequestraram o presidente. É essa a diferença. Aí levaram o pré-sal com o Michel Temer, que entregou o pré-sal. Né? Vamos colocar o Irã, para a gente falar um pouco do Irã. Olha aqui, ó. O presidente iraniano destaca a unidade dos países islâmicos como única garantia de paz na região.
Em conversa com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Massoud Pezeshkian, denunciou a estratégia deliberada de Washington para a desestabilização do Oriente Médio. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, nesta terça, sobre a escalada das ameaças de Washington após a chegada do porta-aviões USS Abraham Lincoln, com efetivo de 5 mil militares na região do Oriente Médio. Durante a conversa, o presidente iraniano acusou os Estados Unidos de conduzirem uma estratégia calculada de desestabilização política da região. Abre aspas, as ameaças e operações psicológicas dos norte-americanos têm como objetivo perturbar a segurança da região e eles não alcançarão nada além de instabilidade, declarou. Companheiro Luiz Portinho. É isso, Gilberto. Eu estou vendo com muita apreensão aí, porque a gente já viu o laboratório venezuelano aí, o que aconteceu, né? O laboratório de Gaza também, né? Todos esses horrores aí que o imperialismo vem colocando em prática, e o que eu estou vendo no Irã é isso. Eu estou vendo o deslocamento ali da armada estadunidense, e eles não fazem deslocamento de armada só para ameaçar, sabe, Gilbert? Eles fazem o deslocamento da armada para colocar em ação o poder bélico deles, que a gente não pode negar que é muito grande ainda o poder bélico, né? E o mundo que a gente está vivendo esse é hoje, gente. É um império decadente, em franca decadência econômica, né, Gilbert? E isso a gente vê tanto na política externa, né? Nós estamos vendo aí a China, o Japão, o Brasil vendendo suas reservas em dólar. O Brasil agora vendeu quase 80 bilhões de reservas em dólar, né, Gilbert? Nós estamos saindo do dólar aí. O Nassif fez um vídeo falando sobre isso aí, muito, muito interessante. E o imperialismo ele está decadente na economia externa e internamente. Isso é evidente, né, Gilbert? Agora com os frios que estão fazendo no inverno aí, Gilbert, eu vi ontem que morreram mais de 20 pessoas nos Estados Unidos, Gilbert. Moradores de rua morrendo nos Estados Unidos, um país que investe trilhões em maquinário armamentista, Gilbert, e seu povo morre de frio. Esse é o império estadunidense, governado por um ditador, que o Daniel trouxe, a Regina também trouxe, ó, que evidentemente é um ditador, não precisa mais nada. Aliás, eu fiquei muito feliz assistindo ontem o ICL, Gilbert, que o Jamil Chad falou isso aí. O Jamil Chad disse, precisa mais o quê para dizer que ele é um autocrata e é um ditador, né? Só que é um império decadente com um poder bélico muito grande, né, Gilbert? Enorme. É a maior forças armadas do mundo ainda, né? Então, esse é o panorama que a gente está vivendo. E esse ditadorzinho decadente está colocando as forças armadas dele para atuar, para tentar mostrar algum poder, né? Esse é o nosso grande problema, né, Gilbert? Esse é o nosso grande problema. Maria Cristina, grande abraço. Minha querida Maria Cristina, tudo de bom para você, querida. Marcelo Lira, no início do governo Trump, muitos analistas diziam que ele estava blefando. Eu não achava isso. Gosto de jogar pôquer e quando o jogo é bom, você não blefa, vai com tudo, né? Aqui a nossa querida Jeane Ramalho. Repito, não morro de amores por Maduro, porém esse sequestro foi um absurdo. Obrigado, Jeane Ramalho. Jorge Tadeu Magalhães, o imperialismo agonizante esperneando, né? Rose Pereira está aqui com a gente, dando boa tarde para o nosso povo. Obrigado, Rose. Gilcinéia Leal, obrigado. Eu sempre disse que Maduro não é ditador, que Maduro venceu as eleições. Não tem nada naquele sistema ali, naquela eleição, que tenha sido fraude. Uma vírgula. Pode pesquisar. O problema é que a gente vai ouvir a porra da Globo, analistas de quase extrema-direita, que elas falando as bobagens para a gente engolir. Orlando Balbino, sequestro de Maduro e sua esposa confirma 100% dos Estados Unidos são Estado terrorista. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu coloquei num vídeo que não está andando como eu gostaria. Ele não chegou ainda a 10 mil visualizações. Eu fiz um vídeo hoje para falar da Lava Jato novamente. Porque a Lava Jato está aí, tá, gente?
dentro do sistema de justiça, e o Luiz Portinho sabe disso mais do que eu e muito mais do que eu. Aí eu coloquei esse vídeo dentro do meu vídeo. Por favor, preste atenção para ele. Tá? Olha aqui, ó. Aí eu passo para o Portinho. Está lá no Instagram o Museu da Lava Jato. Quem tiver Instagram, conheça o Museu da Lava Jato. A gente sabe que Sérgio Moro e diversos outros juristas brasileiros foram treinados pelos Estados Unidos antes da Lava Jato começar. Parece história de cinema de agente infiltrado, mas é verdade. Em 2007, enquanto Itamaraty se recusava a aderir ao programa de combate ao terrorismo do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o governo dos Estados Unidos decidiu agir por conta própria. Em 2009, o governo americano lançou no Rio de Janeiro o Projeto Pontes, um programa de cooperação jurídica internacional, voltado para o combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. Entre os participantes, promotores e juízes de 26 estados, 50 policiais federais, incluindo Sérgio Moro. No Projeto Pontes, a conselheira jurídica americana Karen Moreno Taxman ensinava: para condenar alguém por corrupção, o povo precisa odiar essa pessoa. Outra pessoa que discursou no projeto foi o senador Sérgio Moro. O tema principal, a lavagem de dinheiro no Brasil. Os relatórios descrevem discussões intensas sobre cooperação informal entre países, confisco de bens, delações premiadas e como lidar com ONGs suspeitas. Era um verdadeiro manual de ação e o embrião de algo muito maior. O que parecia um simples curso foi o início de um projeto bem mais ambicioso. Está lá no Instagram o Museu da Lava Jato, que foi criado por vários e várias juristas, anos depois da soltura do Lula. Lá você pode entrar, você é um pesquisador, uma pesquisadora na área da justiça ou na área da história, vá lá que tem muito material, tem quase 250 ações, que é o projeto, que é a ação toda, com aqueles documentos, aqueles calhamaços, está lá no museu. Fotografias de todo tipo da vigília Lula livre. Tem muito material para pesquisador e pesquisadora. Tá? E tem esse esse vídeo, que mostra de forma cabal, para quem quiser ver, que aqui dentro do país, como tem no Irã, tem esses entreguistas, esses sabujos do imperialismo, como é o Deltan, o Sérgio Moro, que ainda não foi punido, né? Hoje ele tem uma blindagem que é o cargo de senador e está entre os primeiros na disputa eleitoral para o governo de um estado da República Brasileira, companheiro Luiz Portinho. Gilbert, aqui no Brasil, nós temos uma grande dificuldade, né? Porque o Brasil, eu sempre digo isso, o Brasil é um dos países onde a propaganda imperialista mais funciona. E é um dos países que mais tem quinta-colunas e entreguistas, Gilbert. No Irã tem poucas quinta-coluna e entreguista, na Venezuela também. No Brasil, Gilbert, a forma como a propaganda imperialista ela se dissemina e encontra acolhida nos quinta-colunas e nos entreguistas é uma coisa que a gente precisa estudar, nós do campo da esquerda e progressista, para poder combater isso. É uma tarefa histórica que nós temos, né, Gilbert? A gente está tentando fazer, né, Gilbert? Aqui tu na TV Resistência, eu na Voz Trabalhadora, nós juntos, e a gente vai fazendo, né? Essa questão do projeto Pontes, Gilbert, eu já falei aqui para ti, o que mais me deixa indignado é que aparelhos do Estado brasileiro foram utilizados para disseminar esse projeto Pontes. Vários desses seminários, reuniões foram organizadas em auditórios de tribunais, de prédios de procuradorias, de prédios do Ministério Público. Então, é uma disfarçatez, Gilbert, desses canalhas do imperialismo e desses sabujos do imperialismo, né? E eu quero ver, Gilbert, esses caras da Lava Jato responsabilizados e punidos, que nem tu falaste. Eu também. A ex-juíza Luciana Bauer, que teve que deixar o cargo de magistrada e teve que ir morar fora do Brasil, tamanhas ameaças que ela sofreu, o Moro pegou ela no elevador pelo pescoço, ela contou isso numa entrevista, né?
ela lançou uma tag aí que a gente comprou na Voz Trabalhadora, que é o Desengaveta Gonê. O Gonê está sentado em cima dos arquivos da Lava Jato, Gilberto, e não leva adiante este processo aí. E o problema é que só ele pode levar adiante isso, né? Ele é a autoridade que detém o poder de denunciar esses caras da Lava Jato. Mas ele não faz, ele está sentadinho ali em cima, sabe? Esse é incrível, Gilberto, a gente conviver no Brasil com esse tipo de coisa. Quero abraçar aqui o Jorge Tadeu Magalhães pela presença e pelo superchat. Agente ICE tentou invadir o consulado do Equador. Olha a situação lá nos Estados Unidos. Quero abraçar também Macris. Tá vendo aqui, ó? Obrigado, querida, pela presença e pelo super sticker. Orlando Balbino, meu querido